Irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Nosso tema de hoje, o discípulo e a palavra de Deus. O discípulo e a palavra de Deus. Você é discípulo de Cristo? Você já parou para pensar se de fato você é discípulo de Cristo? E o que significa ser discípulo de Cristo? Amados, diz a palavra que quando o Senhor nos resgatou, Ele resgatou-nos para que sejamos dEle, que sejamos seguidores dEle, e esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. No entanto, quando nós somos discípulos de Cristo Jesus, teremos em especial um amor para com a palavra. Desejaremos conhecer a palavra, mergulharmos na palavra, para que nós possamos conhecer um pouco mais aquilo que é possível através das Sagradas Escrituras. E o nosso tema de hoje remete exatamente a esta realidade. É conhecer um pouco mais a respeito da palavra para que possamos melhor servir o nome santo de Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia. Em 2 Timóteo capítulo 3, leremos apenas 2 versículos, o 16 e o 17. A nossa palavra de hoje é um passeio pela palavra de Deus, é um passeio pela Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouça o que Paulo narrou. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado, muito obrigado pela revelação tão maravilhosa que é a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, para que nós possamos hoje aprender um pouco mais a respeito dela e amá-la com todas as nossas forças e vivermos os seus ensinamentos. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras em nossas mãos, a Bíblia, nós vamos olhar para um livro precioso, extremamente precioso. Um livro divino que atravessa milênios, que desde o seu início até hoje, quase 4 milênios. A palavra do Senhor foi escrita no período de aproximadamente 1500 anos, encerrando no primeiro século da nossa época. Portanto, há 2000 anos atrás, os últimos escritos foram inseridos nas Sagradas Escrituras. No entanto, antes, aproximadamente 1500 anos. Seus autores, aproximadamente 40 autores, entre reis, pessoas simples, pessoas cultas, enfim, mas 40 autores. O interessante, amados, é que quando a obra é de Deus, há uma uniformidade. Você não encontra na palavra de Deus nenhum ponto que leva você a achar que há contradição, entender que há contradição. Evidentemente que algumas pessoas procuram e encontram contradições porque leem versículos isolados, leem versículos sem observar o contexto. Nós temos que olhar a palavra do Senhor de uma forma geral para entendermos aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para as nossas almas. Nós sabemos, amados, que a nossa Bíblia tem 66 livros. 66 livros. São 39 livros do Antigo Testamento. Esse número de livros desde os tempos antigos. Não há variações em quantidade de livros, nem tampouco em autores, em nome de livros, enfim. O Novo Testamento, 27 livros. Mas, algum tempo atrás, foram acrescidos pela Igreja Católica mais alguns livros. E eis aí os livros que são chamados de apócrifos, livros apócrifos. Esses livros não possuem a inspiração de Deus, não possuem a inspiração do Senhor. São livros que foram agregados ao Antigo Testamento pela Igreja Católica.
os judeus responsáveis pela preservação do Antigo Testamento não os considerava. Ainda, a ausência de citação pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. O conteúdo teológico é duvidoso, alguns são fantasiosos e coisas assim. E a origem tardia e a falta da autoria profética, além da rejeição pelos líderes da igreja primitiva. Todos esses fatores levam a igreja a compreender que esses livros são apócrifos e não são aceitáveis na nossa palavra, na nossa Bíblia. A Bíblia, chamada cristã evangélica, possui 39 livros no Antigo Testamento, sem acréscimos, e os 27 do Novo Testamento como nós os conhecemos. A palavra do Senhor, irmãos, ela é útil para o ensino, ela é útil para que nós possamos aprender de Deus. O cristão que não ler a palavra do Senhor, ele está fadado ao fracasso espiritual. Ele é uma porta aberta para toda sorte de enganos. Eis o porquê que nós vemos o proliferar de seitas. São pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que não deixam se envolver pelo Espírito Santo e optam por criarem religiões, criarem igrejas que estão longe dos princípios determinados pelo Senhor. A palavra de Deus é a nossa única regra, é a única regra, irmãos. Não existe outra regra. A partir do momento que nós observamos os ensinamentos da palavra, não vamos errar diante do Senhor. No entanto, não nos é permitido acrescer ao texto sagrado nenhum tipo de informação. A palavra do Senhor não precisa passar por uma renovação, por uma atualização, não. A palavra de Deus é completa por si só, da forma que Deus quer, e milagrosamente chegou às nossas mãos. Se você observar bem e com mais tempo estudar um pouco mais a respeito disso, você há de ver, irmãos, que muitos morreram apenas pelo fato de possuírem uma cópia das Sagradas Escrituras. Foram mortos por isso. No passado, uma cópia era extremamente cara, e somente aquelas pessoas que possuíam muitas posses poderiam adquiri-la. Mesmo assim, o Senhor permitiu que a Bíblia chegasse aos nossos dias. E com a invenção da prensa, tudo tornou-se mais fácil, e já há aproximadamente 500 anos que a Bíblia popularizou-se e todos têm acesso a uma cópia para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Mas eu quero chamá-los a atenção nos próximos minutos para algumas particularidades desse livro sagrado. O primeiro ponto: inspiração e a autoridade das Escrituras. Inspiração e autoridade das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ouça só o que diz a palavra. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, particular explicação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluias! Mais uma vez, irmãos, a Bíblia não é um livro comum. A palavra do Senhor não é comum. É uma palavra viva, é uma palavra eterna. Enquanto houver mundo, certamente a palavra do Senhor estará presente nas mãos dos servos fiéis. A sua inspiração é divina. Não é um livro mesmo escrito por autores humanos, pessoas simples, umas pessoas um pouco mais cultas. Mas a inspiração é divina. Cada palavra escrita veio sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Algumas pessoas dizem, a palavra é papel e ela aceita tudo, escrita por homens. Sim, papel aceita tudo, escrita por homens também. No entanto, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é diferente, porque há todo um teor espiritual. O Espírito Santo do Senhor moveu na vida daqueles homens, e eles escreveram aquilo que o Senhor deu-lhes, aquilo que o Senhor ensinou-lhes, e isto é a diferença. Você pode colocar qualquer coisa em papel,
mas é o Espírito Santo que colocou no papel a vontade do Senhor, para que nós possamos ser edificados para a honra e para a glória do Eterno. Amados, a Bíblia, a palavra de Deus é infalível e ela tem autoridade suprema para que a nossa fé seja conduzida, para que a nossa fé tenha a direção certa. A palavra de Deus é necessária para que você viva Deus de verdade. Caso você não leia a palavra, você não há de conseguir viver a vontade do Senhor da forma que Deus quer. Amém? A Bíblia como palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você não pode olhar para a palavra de Deus como comum, mas sim, irmãos, como a revelação do Senhor para a vida do seu povo. A revelação de Deus. A Bíblia diz que ela é eficaz. A própria Bíblia, ela dá testemunho dela própria. E ela afirma que é eficaz. A palavra de Deus é eficaz para mudar completamente a nossa forma de viver e assim fazermos a vontade do Eterno a cada instante, a cada minuto. A fidelidade e imutabilidade das Escrituras. A palavra do Senhor é fiel e imutável. Oh, glórias! Mateus capítulo 24, versículo 35. Ouça só. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Elas ficarão para sempre. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, ficarão para sempre. Irmãos, Deus é fiel. E enquanto houver ser humano sobre esta terra, ou seja, até a volta de Cristo, até a volta do Senhor, a palavra estará ao nosso alcance, para que nós possamos entender quem é Deus e nos deixar guiar por Ele. Diz ainda, amados, que ela é imutável, ou seja, ela jamais será diferente. Não há ninguém que consiga mudá-la, inserir coisas novas, atualizá-la ou coisa parecida. A palavra do Senhor é real, é verdadeira, e mesmo que passe os séculos, ela continuará fiel à vontade do Senhor. Amém? O discípulo e a palavra de Deus. Se você é servo do Senhor, se você é discípulo de Cristo, discípulo seguidor de Cristo, se você é seguidor de Cristo Jesus, é uma necessidade conhecer as Sagradas Escrituras para que você não seja enganado pelo inimigo de nossas almas. 2. O papel da palavra na transformação do crente. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. É um texto extremamente conhecido e gostoso de se ouvir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista afirma de forma clara que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Quando nós temos a palavra do Senhor cravada no nosso coração, quando nós enchemos a nossa vida, a nossa alma com a palavra do Eterno, certamente, irmãos, nosso caminho será iluminado, a graça do Senhor estará sobre nós e diante de nós, e os nossos passos serão retos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. É preciso entender, irmãos, que a Bíblia não apenas ensina verdades espirituais, é a fonte das verdades espirituais, mas também tem o poder, é a palavra viva, tem o poder para transformar aqueles que além estudam e obedecem. Se você quer passar por uma transformação verdadeira, experimentar verdadeiramente quem é Cristo,
O princípio, ler a palavra. Na palavra do Senhor você tem todas as informações, todos os passos necessários para que haja de fato uma transformação no nosso coração. Quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, recebemos de Deus a luz, recebemos de Deus a revelação, recebemos de Deus o poder para experimentarmos aquilo que Ele quer para as nossas almas. Ele nos dá o conhecimento, nos dá o discernimento para que possamos ler a palavra, praticarmos, pois teremos uma fé forte no Senhor, seremos fortalecidos e no meio das dificuldades a palavra do Eterno nos ensina como agir para que nós possamos vencer todas as situações. Esta é a verdade da palavra. A Bíblia, ela nos conduz ao arrependimento e também à santificação. Mais uma vez, amados, nós temos visto que nesses últimos tempos absurdos que nós estamos vivendo, dias do fim, as pessoas não querem mais ler a palavra de Deus, mas querem receber do Senhor. O fato de querer receber de Deus, porém não ler a palavra, já fica em evidência que não conhecem a palavra. Se não conhecem a palavra, como podem servir ao Todo-Poderoso? Como podem fazer a vontade do Eterno? Eis o porquê, irmãos, que batemos mais uma vez. A necessidade de lermos e estudarmos a palavra é urgente para que possamos conhecer o Todo-Poderoso. Ela nos conduz ao arrependimento e à santificação, porque ela revela quem somos e a necessidade de vivermos segundo a vontade do Senhor. João capítulo 17, versículo 17. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras de Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o Senhor Jesus orientou os seus seguidores a agirem desta forma, certamente é nossa necessidade colocarmos em prática aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus tem para as nossas almas. Amém? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte afirmação: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a palavra, a Bíblia, ela é uma fonte de renovação da nossa mente. Se nós queremos uma mente renovada, uma mente nova, leiam a palavra, procure conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é o centro do nosso conhecimento, da nossa revelação. Não existe uma revelação maior do que a Bíblia. Eu sei que nesses últimos tempos as pessoas procuram os muitos profetas que estão por aí. Profetas que adivinham e revelam tudo. Mas a nossa revelação verdadeira está na palavra, porque é ela que traz aquilo que nós precisamos para que possamos servir o Senhor segundo aquilo que Ele deseja. Mais uma vez, versículo 2, Romanos 12. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Não vivam conforme os padrões, os costumes, as práticas, as culturas desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você mergulha nas Sagradas Escrituras, o Eterno traz essa verdade à realidade. E a tua mente, com certeza, passa pelo processo de renovação. Salmo 1, versículos 1 e 2. Salmo 1, versículos 1 e 2. Ouça só o que diz o salmista: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a segunda parte: antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, esse versículo, ele é muito, eu não sei nem como falar para os amados. Esse versículo, ele joga por terra um tanto de coisas que nós entendemos e achamos que entendemos. No versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista afirma de forma clara, amados, que o nosso prazer precisa estar na meditação da palavra, no conhecer a palavra de Deus, em saber quem é o Senhor. O nosso prazer precisa estar nas Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos e vemos que hoje, nesses últimos tempos, as pessoas não leem a palavra, não meditam na palavra, como podem obter vitória? Como podem servir o Todo-Poderoso? Elas possuem prazer em tantas coisas: prazer nas séries, prazer nos filmes, prazer nas novelas, prazer nas piadas, prazer na pornografia e vai por aí. Mas não tem prazer naquilo que edifica e que pode transformar a nossa mente e conduzir-nos ao arrependimento e a uma vida santa, a Bíblia. No versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, amados, o nosso prazer maior é a palavra, é conhecer a palavra, é vivermos a palavra, é deixar-nos transformar pela revelação do Todo-Poderoso. Amém? Nosso terceiro tópico: a necessidade do estudo e meditação na palavra. Nós vimos no primeiro tópico, inspiração e autoridade das Escrituras. Fica clara que a palavra de Deus é inspirada. Ainda, ela tem o poder para transformar a vida do homem. E 3, a necessidade do estudo e meditação na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita, estuda nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Talvez as pessoas possam até questionar: mas pastor, nós não estamos mais debaixo da antiga aliança. De fato, não estamos. Mas este princípio é válido para a nova aliança. É um entendimento profundo de Josué, um entendimento que ele recebeu de Deus, e ele testemunha a todos, em todas as épocas, da necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de meditarmos na palavra, de estudarmos a palavra. E isso também se aplica aos nossos dias. Nós que somos servos do Senhor, precisamos conhecer a nossa fé e defender a nossa fé. Se você não conhece a tua fé, como é que você pode afirmar que é de Cristo? Porque conhecer a fé é conhecer Jesus, porque Jesus é o Verbo, é a base de todas as coisas. Mas para que nós possamos conhecer a Jesus, palavra, Bíblia, meditarmos na palavra, meditarmos na Bíblia. E se assim fazermos, irmãos, com certeza uma série de situações que até são heresias, heréticas, apóstatas, serão arrancadas do nosso ser, serão arrancadas da nossa vida. Irmãos, ler a palavra do Senhor não é algo para você fazer esporadicamente. Leu hoje, já li a palavra do Senhor hoje, não preciso ler amanhã. Leu na semana passada, não precisa mais ler na próxima semana. Enfim, não, amados. A palavra do Senhor é para ser lida diariamente, todos os dias da tua vida, para que assim você tenha um crescimento sólido, uma fé sólida, firmada verdadeiramente sobre a rocha. Amém? O texto de Josué, através dele, Deus chama-nos
e mostra-nos a necessidade de estudá-la, meditá-la e aplicá-la continuamente na nossa vida. Se você é servo de Deus, pratique a palavra de Deus, medite e pratique a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Ouça só: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Eis aí a importância do estudo diário da palavra, o estudo diário das Sagradas Escrituras. Quando nós a temos no coração, guardado dentro da nossa mente, certamente, amados, teremos força para evitarmos, para rejeitarmos a prática do pecado, para dizermos não às tentações, dizermos não à nossa carne e também a Satanás com as suas opressões. Mas é preciso que a palavra esteja dentro do nosso coração, a nossa mente esteja fervilhando com a palavra do Senhor. Eis aí, amados, a revelação. Nós temos que conhecer a palavra, assim não vamos pecar contra Deus. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26, revela-nos que o Espírito Santo nos auxilia na compreensão da palavra. Ou seja, você pode ler a palavra de frente para trás e trás para frente 500.000 vezes. Você pode até decorar a Bíblia, mas se não houver o Espírito Santo trabalhando, será apenas um conhecimento intelectual. Você lê ou conhece, pode até recitá-la, mas é o Espírito Santo que nos dá a compreensão das Sagradas Escrituras. Quando você vê um sacerdote que professa o cristianismo, mas você vê que ele está errado, não é que ele desconhece a palavra de Deus, ele conhece, melhor do que muitos sacerdotes evangélicos. Eles conhecem a palavra, mas não têm o Espírito Santo para dar-lhes a compreensão verdadeira da palavra, e eles vivem na prática do erro. João capítulo 14, versículo 26, disse Jesus: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. O Consolador veio após a ressurreição de Cristo Jesus. Até então, amados, as pessoas viviam pela prática das obras, observando a lei, praticando a lei. Cristo veio, encerrou uma fase, e a partir daquele momento, após a sua ressurreição, nós que vivemos pós-ressurreição, recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos dá a revelação, a compreensão da palavra. Se você não estudar a palavra de Deus e não buscar essa compreensão, praticá-la, impossível que você sirva verdadeiramente ao Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Jesus mais uma vez afirma, desta vez ele afirma diante de Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha a afirmativa de Jesus a Satanás no momento da tentação: não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus, Sagradas Escrituras, a revelação do Senhor para as nossas almas. Se você quer conhecer o Senhor, irmãos, corra para a palavra. O homem ajuda, mas a revelação verdadeira vem do Espírito Santo do Senhor. É a Bíblia que nos dá essa revelação. Nosso quarto tópico: aplicando a palavra no dia a dia. Tiago capítulo 1, versículos 22 até o 25. Tiago 1, de 22 a 25. Ouça só a afirmativa: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, queridos? Dá para entender a palavra? Creio que sim, porque ela é muito clara. Mas o cerne é: devemos praticar a palavra, não apenas conhecê-la. Muitos conhecem a palavra, conhecem, por exemplo, as obras da carne, prostituição, adultério, essas coisas todas, as farras, bebidas, enfim, conhece, sabe que é pecado, mas não observam, apenas conhecem, mas não observam, não praticam a vontade do Todo-Poderoso. Nós somos chamados a vivermos a vontade do Senhor, irmãos. A Bíblia não deve ser apenas lida, mas também estudada e vivida. É preciso viver os ensinamentos de Cristo dia após dia. E com certeza, a verdadeira maturidade cristã é demonstrada pela prática da palavra em nosso cotidiano. Eis o porquê que eu vos afirmo: se alguém vos perguntar qual a doutrina da igreja que você serve ao Senhor, qual a doutrina da Missão Vivos, aponta o Novo Testamento para ele e manda-o ler. Leia a doutrina da Igreja Missão Vivos, leia o Novo Testamento. E ali estão as informações que nós precisamos para viver Jesus de forma integral, poderosa, profunda, e experimentarmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, versículo 28. Mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Queridos, nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida, guardá-la no nosso coração, mas também aplicá-la, obedecer esses princípios em todas as áreas do nosso viver. Se você ama o Senhor, procure conhecer a palavra e viva a vontade do Eterno em todas as áreas da tua vida. E nós devemos, queridos, a partir do momento que conhecemos a palavra, construir a nossa vida sobre a rocha. A vida do verdadeiro crente, do verdadeiro servo do Senhor, do discípulo de Cristo, ela está firmada na rocha verdadeira. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27. Ouça só. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus faz uma comparação muito interessante, e nós precisamos observar essa comparação. Aquele que é sábio, o servo de Deus fiel, a sua casa, a sua fé está alicerçada sobre a rocha. No entanto, amados, como nós temos visto tantos, cuja fé está sobre a areia, são pessoas levadas por toda sorte de ventos, doutrinas, enfim, levadas pelo engano, levadas pelo desejo da carne. São pessoas que deixam-se mover por toda sorte de males. Esses, amados, quando sopram os ventos, a sua casa cai. A sua casa com certeza desaba, porque não estão firmados em Cristo. Até conhecem nominalmente a Jesus,
até sabem qual a vontade do Senhor, até sabem o que a palavra de Deus diz, mas não praticam, não aplicam à sua vida a palavra de Deus e estão sujeitos a toda sorte de males sobre a face da terra e no dia final em perder a salvação. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Colossenses 3, versículos 16 e 17. Esse texto diz que o amor e a justiça de Deus devem ser refletidos em nossas atitudes. Quando olharem para nós, necessário é que vejam o amor e a justiça de Deus, o amor e a retidão de Deus, a vontade do Eterno manifestada na nossa vida. Diz a palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Oh, glórias! É isso que Deus exige de cada um de nós. É necessário conhecermos a palavra e praticarmos a palavra. No versículo 17, amados, no versículo 17, é um diferencial na vida do servo de Deus. Ele diz: e tudo o que fizerdes, em tudo, entenda tudo como tudo. Amém? Tudo é tudo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. É necessário parar, pensar: será que o que eu falo, posso falar em nome de Jesus? As minhas ações, posso falar que eu estou agindo semelhantemente a Jesus? As minhas atitudes, pensamentos, amplie isso aí. Pensamentos, negócios, enfim, é tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esta é a verdade que o Senhor requer dos seus discípulos em relação à sua palavra. Não apenas leitores da palavra, mas nós devemos, além de lê-la, meditar na mesma e estudá-la. É preciso conhecermos profundamente a palavra do Senhor, certos que ela é inspirada por Deus, é a autoridade do Senhor para as nossas vidas. Ela tem o poder, irmãos, de transformar nossa mente. Oh, glórias! Ela nos ensina que não podemos cessar de falar desse livro da lei, nós não podemos deixar de falar de Jesus, meditar nas Escrituras, e isso de dia e de noite, ou seja, da ideia de continuidade, não apenas de forma esporádica, hoje sim, amanhã não, etc., mas contínuo, de dia e de noite. E assim, irmãos, nós vamos fazer tudo o que está escrito nesse livro, e o Senhor nos fará prosperar em nossos caminhos e seremos bem-sucedidos. Essa foi a afirmativa, foi o testemunho de Josué que se aplica a nós. Amém? E o Novo Testamento ratifica esta palavra com certeza. Ainda não apenas lê-la, mas praticá-la no dia a dia. O discípulo de Cristo é um praticante da palavra do Senhor. Amém? Procure praticar a palavra do Senhor, irmãos. Procure viver a verdade do Todo-Poderoso de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa. Com certeza, irmãos, a Bíblia é o fundamento para a vida do discípulo de Deus. Se você é discípulo, eis o fundamento, a Bíblia. Ela é inspirada por Deus, tem autoridade sobre nossas vidas, é essencial para a nossa transformação espiritual. Mas é necessário comer, alimentar-nos dela, que possamos ter um compromisso genuíno com Deus, amados, estudando-a, meditando nela e obedecendo os seus ensinamentos,
para que sejamos discípulos fiéis de Cristo Jesus. E que essa palavra de hoje, na sua simplicidade, possa despertar-nos para vivermos a vontade do Eterno, com prazer, com alegria, meditando na palavra em todas as áreas da nossa vida e de forma contínua. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Meu Deus, eu te louvo por essa palavra, Pai. Que nós possamos, de fato, possuir no coração o desejo de conhecê-la, de viver os teus preceitos, de sermos, ó Deus, dirigidos pela tua vontade, que entendamos que a palavra é a revelação maior para os nossos corações e que possamos praticá-la em nosso dia a dia. Senhor, plante essa verdade em nossos corações, esse desejo intenso em nossas vidas de fazermos tudo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, viva a palavra do Senhor no teu dia a dia, em nome de Jesus. Mensagem 1375.